Olá, estamos de volta para mais uma aula do curso O Fruto do Espírito. E neste encontro, iniciamos mais um aspecto deste fruto, desta vez, a paz. Antes de entrarmos no tema da aula, vamos entender um ponto muito interessante quando estamos defendendo um assunto ou ideia. Chama-se aspecto positivo ou negativo. Vamos explicar. Existem dois modos básicos de se falar sobre qualquer coisa: o negativo e o positivo. Por exemplo, nós podemos falar de amor entre duas pessoas pelo aspecto negativo. Você sabia disso? E poderia ser mais ou menos assim: entre eles não existe ódio. Você viu? Nós usamos uma palavra negativa para falar de um relacionamento positivo. E a palavra usada aqui foi não. Não existe ódio entre eles. O problema com este modo de falar é que, geralmente, o que se quer dizer fica muito fraco, fica sempre a desejar, necessitando de mais explicações. No nosso exemplo, não haver ódio entre aquelas pessoas não significa exatamente que elas se amam. Se a gente quiser saber de fato o que acontece entre eles, temos de usar o modo positivo. Ficaria assim: existe amor entre eles. Agora sim, sentiu a diferença? Toda essa explicação é para dizer que o mesmo acontece com a paz. Quando a gente fala de paz, o que vem à mente, geralmente, é uma explicação negativa, porque o entendimento mais comum de paz é ausência de guerra. Ausência é uma palavra que fala de quê? De falta. Portanto, é uma palavra que comunica algo negativo. A ausência de guerra pode sim ser uma situação de paz, mas não necessariamente. Pessoas podem não estar em guerra aberta, por exemplo, em guerra declarada uma com a outra, um país com o outro, mas estão o tempo todo se armando para quando isso acontecer. Viu só? E ainda dentro desta questão de modo positivo e negativo de se falar alguma coisa, a outra forma de falar de paz é a paz psicológica. Esta paz acontece quando alguém diz que está bem, está em paz, porque não está sendo perturbada por conflitos internos. Em outras palavras, está se sentindo bem consigo mesmo. Mas, outra vez, temos aqui não uma afirmação positiva, mas uma negativa. Porque dizer que não está sendo perturbado por conflitos internos não nos diz exatamente o que é isso. E dizer que está se sentindo bem também diz muito pouco. Por quê? Porque se trata de um sentimento. E como nós vimos na aula 1 sobre amor, sentimentos são pessoais e intransferíveis. O que você sente, ainda que seja sobre a mesma coisa de que estamos falando, é diferente do modo como eu sinto. Cada pessoa experimenta seus sentimentos de modo variado. Então, dizer que paz é a ausência de guerra ou um sentimento interno, como acabamos de ver, não diz muito quando a gente lê Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que é o texto que fala sobre a paz como um aspecto do Espírito, algo que tem a ver com o caráter de Cristo que está sendo formado em nós. Então, o que precisamos é entender o que é a paz. Não só de modo mais claro, mas em relação à obra do Espírito em nós. A paz de modo positivo, ou seja, temos de saber o que é paz, e não o que não é paz. A resposta para isso está na Bíblia. A Bíblia é um conjunto de livros, e eles foram reunidos, mas eles foram escritos por muitos autores e os seus conteúdos foram dirigidos a várias pessoas. Mas a cultura, de um modo geral, de onde vieram as compreensões da Bíblia, é a antiga cultura judaica. O entendimento
que o habitante do antigo Israel possuía sobre valores como amor, alegria e paz, é o que importa para a gente que estuda a Bíblia. Por conta disso, nós não podemos colocar o nosso entendimento atual, o entendimento da nossa época, do nosso lugar, da nossa cultura onde nós estamos, dentro de uma obra antiga como a Bíblia. Se a gente fizer isso, a gente perde a mensagem original e aí passamos a nos guiar pelas nossas próprias conclusões e não pelas revelações ali contidas. A Bíblia é material inspirado por Deus, daí não podermos mudar nada. Enxergar a Bíblia pelos olhos de hoje é um dos maiores problemas de interpretação destes textos. É por isso que há tantas ideias estranhas e tantas práticas bizarras, estranhas, absurdas, que se dizem bíblicas, quando, na verdade, são violências cometidas contra a mensagem real, aquela antiga, porque acabamos levando coisas da nossa época para o texto bíblico. Devemos, então, escavar na história e retirar camadas de cultura que estão cobrindo o que se pretendeu dizer 2000 anos atrás. Esta é a tarefa do intérprete bíblico. E olha que eu estou falando 2000 anos, mas esta é a palavra mais nova da Bíblia. A última palavra tem 2000 anos aproximadamente. Muito bem, vamos falar de paz segundo o entendimento da Bíblia. Sendo assim, não pense no que é dito hoje em dia sobre paz. Vejamos a origem desta ideia. Tudo começa com a palavra Shalom. Esta palavra traduzia duas situações: a aliança de Israel com Deus e como seria o tempo final da vinda do Messias. Desse modo, não levar em consideração a aliança com Deus, que na prática implicava em obedecer os mandamentos e viver de modo correto diante do Senhor, era motivo de não ter paz. Isso ocorreu várias vezes lá no Antigo Testamento, e um exemplo é o que sabemos pelo profeta Jeremias. Jeremias ele profetizou 450 anos antes de Cristo. Acompanhe a leitura em Jeremias capítulo 6, versículos 13 e 14. Porque desde o menor deles até ao maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Nesta triste passagem, Jeremias liga a falta de paz em Israel com as negociações falsas de todos, desde o profeta até o sacerdote. A corrupção geral só mostrava que o povo não estava dando a importância devida à aliança que tinham com Deus. Não ter ou quebrar a aliança com Deus é não ter paz. Pararam de seguir os mandamentos do Senhor, que tem a ver com o caráter de Deus, chegaram naquela situação. Bom, falamos aqui de aliança com Deus como sendo uma situação de paz. Agora vejamos sobre a paz em relação aos tempos finais, tempos quando o Messias vier. O Antigo Testamento tem também vários exemplos deste tema, mas o escolhido para esta aula encontra-se no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 26. Veja: farei com eles aliança de paz. Será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles, para sempre. E como você viu nesta passagem, Ezequiel olha para o estabelecimento por Deus de uma aliança de paz, que será eterna com o seu povo. Outro exemplo do que vem a ser a paz em termos da vinda do Messias é o que encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 32, versículos 16 a 18. O juízo habitará no deserto e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre.
O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Aqui o tempo messiânico é descrito como aquele em que a justiça e a retidão prevalecerão, com o efeito de tudo isso sendo a paz, tranquilidade e confiança para sempre, e uma habitação pacífica em moradias seguras. O Messias virá e produzirá justiça. E por justiça deve ser entendida aqui a restauração de todas as coisas. Esse é o motivo da vinda do Messias, já que o pecado entra na criação e deixa tudo desorganizado. Fazer justiça é restaurar todas as coisas. Então, após esta restauração, quando o mal for lançado fora da criação de Deus, o efeito, o fruto disso, será a paz. Agora, quando chegamos ao Novo Testamento, vemos todos estes elementos: aliança, justiça, retidão, tranquilidade, segurança, enfim, a paz. Isto é assim porque Jesus, que é o Messias profetizado e aguardado, chegou. Uma das passagens mais fundamentais do Novo Testamento sobre como os discípulos de Jesus devem proceder, como eles devem conduzir as suas vidas pelo fato da chegada do Messias, encontra-se em Mateus capítulo 5, versículos de 3 a 10. E pela extensão do texto não leremos aqui, mas incentivo você a consultar depois a passagem. Mateus capítulo 5, versículos de 3 a 10. Nesta maravilhosa porção da palavra de Deus, nós vemos as bem-aventuranças, que são as palavras de bênção do Senhor aos que agem segundo a nova era, segundo o novo mundo inaugurado por Cristo. A palavra Cristo, é sempre bom lembrar, vem do grego e tem o mesmo significado que Messias, que tem origem no hebraico. Ambos os nomes, Cristo e Messias, significam ungido, no sentido de escolhido. Nas bem-aventuranças, Jesus proclamou a mansidão, justiça, misericórdia e, claro, a paz. E por causa da vinda do Messias, estas virtudes deveriam ser vistas no povo dele. Como você está acompanhando, nós começamos a ver sobre paz no Antigo Testamento, avançamos para o Novo Testamento e tudo que estava lá no início ou é repetido ou confirmado em Jesus Cristo. Mas veja que o tema da falta de paz, visto no Antigo Testamento devido à quebra de relacionamento com Deus, não é encontrado nos relatos da vida de Jesus, nos evangelhos, mas aparece nos escritos de Paulo, como vemos em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta extraordinária passagem, a paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo é o fruto, ou seja, o resultado da justificação pela fé. É a justiça acontecendo e sendo recebida por meio da fé. Dito de outro modo, quem antes era inimigo de Deus, agora, por causa e por meio de Jesus Cristo, passou a ter aliança com Deus. Aqui, o foco está na pessoa, em comunhão com Deus pela fé, por meio de Jesus Cristo. Uma ideia parecida é encontrada no Evangelho de João, que fala que Jesus deixou aos seus discípulos o dom da paz. Só que a paz está completamente ligada à presença do Espírito. Você pode ver isso, por favor, lendo a importantíssima passagem em João, capítulo 14, versículos de 15 a 29. Esta mesma ligação de paz com o Espírito é feita no relato de João sobre o encontro de Jesus com os seus discípulos após a sua ressurreição. Isto está em João, capítulo 20, versículos de 19 a 22. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes:
paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Olha estas últimas passagens, desde aquela de Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 1, são muito importantes porque nos esclarecem sobre paz e, portanto, nos levam a concluir que paz, na Bíblia, é a presença de Deus, tendo como consequência disso transformação interior. É assim que chegamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Quando ali fala de paz, está falando sobre isso, sendo um fruto do Espírito. O que devemos enfatizar de tudo isso é a completa ligação de paz com o Espírito. A paz, enquanto fruto do Espírito Santo, é devido à aliança que se tem com Deus, por causa da obra de Jesus Cristo. Jesus, como o perfeito sacrifício, realiza a reconciliação do ser humano com Deus. Isso começa pela fé em Jesus, na obra de Jesus. A partir daí, o Espírito passa a habitar a pessoa e começa a formar nela o caráter de Cristo. Deus, então, não vê mais um inimigo, mas alguém em aliança com ele. É aí que se diz: temos paz com Deus. Tá, mas tudo isso que foi dito até aqui está ligado à paz com Deus. Mas e a paz de Deus? Tem diferença entre as duas? E qual ou quais as consequências de se ter esta paz do Espírito? Bom, isso a gente só verá na próxima aula. É isso. Vimos nesta primeira parte que a paz do Espírito não é, em primeiro lugar, a ausência de guerra ou algum sentimento. Esta paz é a presença transformadora de Deus na vida do crente. Vamos desenvolver isso mais depois. Veremos também a questão da violência em relação ao cristão. Quem tem a paz do Espírito luta como todo o resto do mundo? É o que veremos. E se você gostou desta ou de outra aula do canal, compartilhe estes conteúdos, faça sua inscrição, deixe um like ou comentário e acione o sininho para você receber as notificações das próximas postagens. Tudo de bom, fique com Deus e até nosso próximo encontro.